Olá, meus amigos leitores. Hoje é a biografia do homem mais rico do mundo. Pensa numa biografia boa. Aqui, ó, calhamaço, do jeito que a gente gosta. 655 páginas. O Walter Isaacson é um excelente biógrafo. Ele escreveu grandes biografias. Hoje nós temos aqui do Elon Musk, mas eu já tenho aqui a do Steve Jobs e também a do Einstein. Tem outras que ele escreveu. Devagarzinho a gente vai trazendo. Porque esse livro aqui você tem que degustar. Fica devagarzinho, com calma. Muito gostoso ver a história dos grandes homens. Eu falei esses dias nos outros livros, justamente de empreendedorismo, sobre você conhecer a história dos grandes homens, como que eles se tornaram essas personalidades, como que o Elon Musk chegou a ser o homem mais rico do mundo e como ele se manteve desde 2021 até os dias de hoje nessa categoria. Esse livro foi lançado em 2023, está fresquinho, ó, cheiro de pão quentinho saído na hora, pela editora Intrínseca, um livro bem acabado, bem feito, as páginas bem robustas. Bom, tem que ser, porque o livro é grandão, então tem que ser uma página bem tranquila. Essa minha edição é de 2023, 95 capítulos, ou seja, o Isaacson ele simplesmente colocou capítulos pequenos para que você pudesse degustar. Então ele fica alternando, hora falando das partes empreendedorísticas do nosso protagonista, horas falando da sua vida pessoal. Bem legal essa parte. Inclusive aqui, ele vai dizer lá no finalzinho do livro que essa biografia é altamente sincera. Ele passou 2 anos ali com o Elon Musk estudando a sua vida, conhecendo a sua história, e ele fala que o Elon Musk não se meteu em nada, que ele simplesmente falou assim, ó, escreve o que você quiser aí, o que você achar, o que você vê, fala só a verdade, tá bom demais. Então o Elon Musk ele não se intrometeu, então a gente vê aqui que ele fala algumas coisas pró e contra o próprio protagonista. Vai começar nossa história contando a história do avô do Elon Musk, que saiu ali do Canadá, onde ele estava, porque ele era britânico e tinha sua avó estadunidense, ou o contrário, né? Mas simplesmente ele saiu dali e foi morar na África do Sul, por seus motivos pessoais. Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes desse livro, é impossível, é um livro bem grandão. Então, para fazer um vídeo rápido, eu vou mensurar as coisas que ele fez e as coisas que aconteceram na vida dele. E aí, se você quiser pormenores, obviamente você vai ter que ler o livro, né? O link da Amazon ainda continua aqui embaixo, até eles manterem. Se você quiser comprar, tá com descontaço. Foi um presentaço que eu ganhei de aniversário. Minha mãe perguntou que livro que eu queria, eu falei que era a biografia do Cabra. E aí ela me deu, obrigado mãe, foi um presentaço aí. O pai do Elon Musk, o Elon Musk, ele já tinha ali na África do Sul, metade das minas de esmeralda da Zâmbia. Então você vê que ele não era pobre, eles eram uma família de bastante luxo, inclusive, eles eram bem abastados. Ele tem um irmão chamado Kimball, que participou grande dos projetos que ele teve, grande parte dos projetos, e a irmã Tosca. Os nomes, né, são diferenciados para o Brasil, vira aí nossa 5ª série de volta. Bom, ele sofria bastante bullying quando era criança, justamente pelas condições neurológicas que ele tinha, que já vou citar. Então ele apanhava bastante, inclusive algumas vezes ele foi parar até no hospital desmaiado, tanto que ele apanhava. Algumas vezes ele revidado, descia o cacete de todo mundo. É assim crescer no mundo capitalista, né? Uma selva. Então, desde pequeno, Elon Musk já sabia que o mundo era um lugar rígido, grosso e o mais forte sobrevive. Ele ali, voltado para os livros, para os HQs e parte nerd, geek dos anos ali 80, simplesmente a gente aprendeu, né, mais ou menos a época que a gente viveu, né, sobre isso, e dentro dos livros que ele leu, o que mais impressionou ele foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, outro calhamaço. Aqui hoje só tem calhamaço. Justamente daqui que ele tirou essa ideia de ir para o espaço, de colonizar Marte, de ter outras ideias de outros planetas. É um livro bem legal, já tem vídeo aqui no canal, tanto deles separados quanto ele individual, inclusive aqui com spoiler, né? O livro já traz o próprio spoiler. E daqui eu vou tirar um short para vocês, justamente da reflexão que ele aprendeu para a vida dele, que para você encontrar as respostas depende das perguntas que você faz, que é aí, justamente toda a compreensão desse livro. Eu vou trazer essa compreensão no short que o Elon Musk trouxe aqui, e foi o que mudou justamente a perspectiva dele para o mundo. Os pais se divorciam em 1980, justamente mais ou menos nessa parte, ele vai morar com a mãe, e ali ele simplesmente compra um computador com 12 anos de idade. Eu ganhei o meu aos 17, nem mouse tinha, era só teclado e DOS. Para quem é dessa época, antes de 95, deixa o joinha aí pra gente, para saber que o computador era negócio de macho. Hoje é muito fácil, né? Hoje o pessoal não sabe viver sem um mouse, nem mouse eu tinha. Mas o Elon Musk foi muito além. Tudo começa ali, né, nos países de primeiro mundo. Mas, apesar disso, ali na África do Sul, ele simplesmente já começou a fazer jogos com o computador que ele tinha. Ele gostava muito dessa parte de game e conseguiu vender um jogo dele para uma revista. Olha que interessante. E nessa revista ali ele conseguiu fazer os seus primeiros trocados. Achei bem legal essa parte. E então ele começou a hackear os fliperamas para poder jogar infinitamente. O cara já era mala. Então ele era viciado em jogos de estratégia. Isso trouxe para ele justamente essa compreensão do mundo, como que ele vai desafiar o inimigo, como ele vai vencer o inimigo. Ele é tão bom em jogos de estratégia que ele conseguiu vencer o próprio criador do jogo, porque ele começou a fazer engenharia reversa e descobrir como que o jogo jogava para que ele pudesse vencer o jogo nas falhas que o jogo tinha. Cara era um monstro desde pequeno. Bom, aos 18 anos, então, ele resolve voltar para o Canadá. Ele passou um tempo morando com o pai, não deu muito certo, então ele foi para o Canadá.
e lá, junto com a mãe e os irmãos que eu já citei, ele simplesmente começa a sua nova vida. Ali ele forma em física, forma em economia, bem interessante essa parte, e começa um doutorado em física. E ele simplesmente abandonou o doutorado porque ele disse que não dava tempo dele poder estudar e ganhar dinheiro. A gente vê que grandes personalidades da nossa sociedade abandonaram os estudos para ganhar dinheiro, mas os outros abandonam a graduação. Se você abandona o doutorado, então você se torna um homem muito melhor. Imagina se concluísse. Brincadeira, não abandone seus estudos, tá bom? Os estudos são as opções que você tem para você galgar um sucesso. As pessoas falam assim, eles abandonaram o estudo e se tornaram bilionários. Pois é, mas você já entrou em Harvard? Só se você conseguir passar na prova de Harvard, que foi um dos grandes bilionários que abandonaram, já mostra que você é diferente na sociedade. Vamos lá. Então ele começou a empreender. Ele assumiu em 2021 que ele é autista, que ele tem um grau singular de autismo. Não é esse autismo todo, é um grau singular que ele vai chamar de síndrome de Asperger. E essa síndrome faz com que ele tenha um pouco de bipolaridade, a gente vai falar muito sobre isso, porque os funcionários dele vai dizer que ele liga o modo demônio, onde ele se torna uma pessoa super insensível, dá ordens, briga, às vezes, a gente vai entrar no finalzinho um pouco das polêmicas com as quais ele participou, mas esse modo demônio que ele liga, e isso é o nome que ele gosta que seja dado, é justamente onde é um modo produtivo. Ele bota a empresa inteira para trabalhar e os funcionários trabalhavam ali dezenas de horas, dias lá na fio. Ele muitas vezes estava dentro das empresas ali, nem comia, tinha um biscoito ali, era o que tinha, e ele se tocava o barco. E isso já é milionário, isso já é muito rico. Então o modo dele trabalhar, o modo operandi da empresa dele é justamente viver sempre no auge. Ele sabe quando você tem algo para entregar e está faltando ali um dia, meio-dia, 2 horas, ele sempre trabalha sob pressão. Ele colocava as datas ali, tudo totalmente esdrúxulas, fora do padrão, para que ele pudesse, de última hora, extrair o máximo das pessoas. Então ele conta aqui, inclusive, que muitas vezes o pessoal estava trabalhando e tinha que, não voltava para casa, ficava lá enquanto o cara estava desmaiando de fome, ali, cansado, ele não mandava embora. E ainda sendo substituído, ele ficava para outro, bora, o cara que não tá mais não. Então ele era conhecido justamente por não dormir, por não comer, por trabalhar demais. Era um cara justamente excêntrico e tinha um corpo assim exemplar para conseguir fazer isso. Inclusive tem uma parte aqui onde ele bicho tá gordo. Eu vou falando para vocês algumas fotos, que o livro tem bastante gravura. Alguma das fotos que eu for conseguir pegando aqui, eu vou colocando para vocês aí, umas fotos bem bacanas. Essa parte que tiraram a foto dele gordinho lá, ele começa a fazer dieta. Por quê? Porque ele tinha uma alimentação super sem controle por causa desse tipo de trabalho excessivo dele. Bom, eu vou falar um pouco aqui da vida pessoal dele. Ele foi casado com Justine, que é uma pessoa que casou com ele enquanto ele ainda não era bilionário, e ele falou para ela que ele era o homem alfa. E esse homem alfa é engraçado porque a gente trouxe o livro do Admirável Mundo Novo para vocês, do Aldous Huxley, vou deixar no card para vocês assistirem, justamente explicando o que é essa história de alfa hoje tá na sociedade, né? O macho alfa, o macho ômega, o macho beta. E né, nesse livro aqui a gente explica para vocês exatamente o que é isso. E com ela ele teve 6 filhos. Ao longo de toda a sua vida foram 12 filhos. O primeiro chegou a falecer ali no berço asfixiado. Foi uma história bem controversa, mas enfim, foi o que aconteceu. E em 2018 ele divorcia dessa mulher. Inclusive, ao divorciar, ela escreve um livro, é citado esse livro aqui, falando de uma história que ela conheceu um cara que ele era meio homem, meio demônio, que esse homem era filho do Satanás. E aí o povo chama ele de modo demônio, então ficou bem concatenado, assim, que ele fosse esse cara. Bom, vai contar várias histórias do Elon Musk aqui nessa parte pessoal dele, inclusive que ele faliu, ou quase faliu várias vezes, justamente por essa intensidade que ele tinha, essa forma dele trabalhar sempre no extremo. Nós economistas, a gente sempre calcula o risco e o retorno que vai ter à medida daquele risco, só que ele entende o risco de uma forma que todas as pessoas entendem diferente. Ele é um cientista que entendeu como a economia funciona e ficou rico. É o primeiro cientista que ficou rico, assim, da forma como ele ficou. Eles tiveram os outros. Mas a maioria dos cientistas eles são funcionários de uma grande empresa. Mas ele fez a grande empresa e ele era o chefão de todas essas empresas. Ele sempre quis estar na frente, sempre quis estar liderando. Achei isso bem legal. E essas empresas que ele quase faliu, ele sempre arriscava ao máximo. A SpaceX, por exemplo, ali, quando ele tinha dinheiro para 3 lançamentos. Os 3 explodiram. E você acha que o pessoal ficava chateado? Ele falava assim, olha, nós aprendemos a desmontar uma aeronave de modo rápido. Ele ainda era divertido, né? Quando ele não estava no modo demônio, no caso. Na 4ª vez ele quase falhou, pegou dinheiro emprestado e foi quando deu certo, ele ressuscitou a Tesla e a SpaceX. A gente vai comentar um pouco sobre essas 2 empresas. Mas a ideia então é que esse modo excêntrico dele trouxe para ele vários problemas e vários acertos, justamente porque muitas vezes ele conseguia, muitas vezes ele conseguia também. É engraçado porque para ele não tinha tipo de ruim. Mesmo que as coisas fossem errado, ele entendia que aquele ponto de vista do erro era um aprendizado. Ele botava para trabalhar no máximo e às vezes alguns falavam assim, olha, nós encontramos o erro aqui. Ele parava, ele tinha esse hábito de ficar 1 minuto de olho fechado, meditando, como se a mente dele saísse do corpo e fosse lá verificar pessoalmente, e ele voltava, pode continuar que vai dar certo. E dava certo, era algo místico ali, desse modo demônio que ele falava, que ele assumia. E é interessante como funcionava. Olhando uma visão física, né, tirando essa parte espiritual aí,
simplesmente ele conseguia avaliar o risco e saber que aquele risco era um risco controlado. Às vezes explodia, e ele falava assim, bom, nós aprendemos como não fazer. E lá coletava os dados e aprendia. Inclusive sobre essa coleta de dados a gente vai falar do Twitter e da Tesla. Mas vamos lá, vamos começar então com as empresas. Ele criou uma empresa, quando ele chegou nos Estados Unidos, chamada Zip2, que era um programa ali de anúncio. A internet muito arcaica, tinha um jornalismo ali, tinha as páginas dos jornais. E o leitor, ele não tinha como ter acesso simplesmente à propaganda. Vamos supor assim que tinha um jornal com a propaganda do All-Star. O leitor não tinha como comprar naquele All-Star ali. Então ele criou um programa que ele enviava uma mensagem do leitor direto para o cara que estava vendendo aquele All-Star. Olha que legal. E ele vendeu esse programa que ele fez para isso, para a Compaq, por 307 milhões, mais 34 milhões em ações. Então o cara já era economista, ele já entendia sobre isso, tanto cientista físico como economista. Ele juntou duas coisas legais, e aí vai mais um short para vocês, onde justamente ele fala que grandes ideias surgiram de juntar duas coisas que já existiam funcionando separadamente, mas juntas era algo milionário, que foi o que ele fez. Ele juntou um comunicador justamente com um jornal e fez essa ideia milionária. Foi a primeira vez que ele se tornou milionário. É legal quando ele fala aqui que tinha 5 mil na conta e de repente parece 200 milhões, ele fica, eita, poxa. Muito legal a percepção que ele tinha aqui. Com esse dinheiro, então, ele funda a empresa chamada X.com, empresa de carinho do coração dele, em 1999, onde essa empresa, ele tinha a ideia de que o dinheiro não precisava sair do sistema, o dinheiro só precisava trocar de mãos. Então o dinheiro saía do cliente, ia para a empresa, essa empresa comprava, e esse dinheiro só circulava dentro do mesmo sistema, e assim ele ia ficar trilionário. Essa ideia dele é genial, é o jeito como os bancos trabalham, mas ele entendeu como os bancos trabalham. Inclusive ele chega a ligar para o banco para perguntar de umas ações de outro país, né, de direitos creditórios, e ele fala assim, olha, você devia comprar, está muito barato, e o banco fala, nós já temos muito disso, e ele, então é assim que o banco funciona. Ele entendeu como o sistema financeiro funciona, então ele criou esse programa X.com para isso. Em detrimento ao X.com, ele também se junta à PayPal, cria essa PayPal no mesmo tempo, que tinha serviços financeiros globais, de compra, de vendas ali, de financeiro. E eles fazem a fusão dessas duas empresas. Só que no ano 2000 ele é expulso da empresa. Aconteceu exatamente o que aconteceu com o Steve Jobs, porque o jeito excêntrico dos dois de trabalhar iguais. Nessa parte do livro é como se fosse a mesma pessoa, muito interessante. Inclusive, antes de ser expulso, ele fez com que as duas empresas competissem entre si. Nossa, tudo a ver com o que o Steve Jobs fez na empresa dele, né? E aí, essa empresa, essa PayPal, em 2002, ela acabou comprando o eBay, justamente, o eBay comprou o PayPal por 1,5 bilhões. E o Elon Musk, ele sempre ficou com culpa, porque ele gostava dessa empresa, do X.com, e ele queria que essa empresa fosse a empresa principal dele. E aí, no 2017, ele acaba comprando o domínio X.com, para você que já sabe, né, o Twitter foi comprado, e ele trocou o nome, porque ele sempre falou que se eu juntasse o sistema bancário com o sistema de comunicação em massa, eu faria o banco mais bem sucedido do mundo, que era o pensamento dele. Então a ideia dele sempre foi colocar o banco dentro do Twitter, no caso é a mesma empresa X.com. Isso ainda não aconteceu no momento que eu estou gravando o livro, mas a gente entende que é a pretensão dele. Em 2002 ele cria a SpaceX com 100 milhões que ele adquiriu justamente dos direitos autorais das outras empresas, direitos creditórios, direitos de marketing, de tudo dessas outras empresas. E 100 milhões é muito pouco para criar uma empresa espacial, mas ele sempre teve, a partir desse livro aqui, entendendo que o mundo podia acontecer alguma catástrofe, então ele queria, porque queria colonizar Marte. Aí ele vai falar do senso de pertencimento dele, que ele é como se ele não pertencesse para ele desse mundo, como se ele já tivesse vindo de Marte, as viagens que ele tem. Senso de pertencimento, nós temos a Brené Brown aqui em cima, bastante livro sobre ela, já tem 2 vídeos aqui no canal, falando como é que a gente faz para se sentir assim, e por que a gente não se sente assim. Bem legal esses livros, aqui no nosso canal a gente tem vídeos sobre esses livros que eu estou citando para vocês. Então, ele cria um veículo espacial, ele deu o nome desse veículo de Falcon, que é justamente da Star Wars. Então, você vê que ele é um cara nerd, um nerdzão, igual nós, leitores. Em 2008, então, ele manda o primeiro satélite para o espaço através dessas naves dele, justamente mostrando o sucesso de uma empresa particular fazendo voos não internacionais, né, espaciais. Em 2012, ele cria a Dragon, que é uma espaçonave, justamente para chegar na estação espacial que ele também vai criar, que é a Starship, né, a estação espacial própria dele, justamente mostrando aí na corrida espacial que ele foi o vencedor contra o Jeff Bezos, que eu já vou falar sobre isso. Ele vai falar então que na quarta vez é a vez de dar certo, porque ele explode 3 foguetes, e a gente viu aí, né, no noticiário, é um pouco recente os foguetes que ele chegou a explodir, e eu achei sempre estranho, porque eles comemoravam quando o foguete explodiu. Eu falava, rapaz, ele tinha que ficar triste, quantos bilhões esse homem não perdeu? Não, ele ficava feliz, porque esses erros eram controlados justamente para ele entender como funcionava, para que ele pudesse acertar. Ele tinha somente 3 tentativas, como eu já falei, e na quarta ele deu certo. Existe ali um rumor ali, que não é confirmado aqui pelo autor, tem muitas coisas da vida do Elon Musk que o autor não vai entrar, justamente da parceria que ele tem com os Estados Unidos de enviar armas
para o espaço armas bélicas americanas, que a NASA fazia esse tipo de trabalho, agora a Starlink está fazendo, e ele não vai citar aqui sobre esse tipo de trabalho. Então, esse rumor, estou citando, que não está aqui no livro. Se você for ler esse livro, ele não vai falar sobre essas armas que os Estados Unidos enviam justamente com a SpaceX. Ele vai falar também que ele não acredita em vida inteligente fora do planeta. Bom, acabou de falar que veio de Marte e não acredita. E ele ficou intrigado justamente com esse tipo de ideia de estar sozinho no universo, e ele quer, por isso, colonizar os planetas. Essa disputa com o Jeff Bezos é uma disputa justamente de que o Bezos viu que funcionava, o dono da Amazon, para você que não sabe, e ele queria também levar pessoas para o espaço, só que a ideia do Jeff Bezos é de ganhar dinheiro com a colonização do espaço. A ideia do Elon Musk é uma ideia nobre. Ele quer salvar a humanidade de se autodestruir. Então todo o preceito dele no livro, ele faz extremos sacrifícios para que isso seja realizado. É interessante que todas as empresas dele são empresas que se fundem umas com as outras, funcionando como um grande conglomerado ali de empresas que vão trabalhar em prol do objetivo que ele quer. E já vou falar outra pessoa, um brasileiro que teve essa mesma ideia. Bom, para terminar a história da SpaceX, ele simplesmente conseguiu em 2015 com que o foguete voltasse, reutilizando o mesmo foguete, ao invés de só ir jogar fora, ele conseguiu trazer isso de volta, e agora, em 2024, depois de sair esse livro, ele conseguiu que o foguete desse ré. Olha só, e você achando que sua moto não dava ré, né? E aí, em 2018, então, ele bota essa Starship, e agora, com os foguetes dando ré, ele consegue simplesmente fazer com que o foguete vá para a estação espacial e volte, economizando bilhões aí nesse processo. Em 2003, ele funda a Tesla. Aqui, cada fundição, criação, cada empresa que ele cria, ele tem ideias das outras pessoas, e muitas delas são controversas. Parece que algumas as pessoas têm ideia, ele só investe o dinheiro, mas quando ele investe o dinheiro, ele quer participar. Bolsa, se meu dinheiro está aí, eu quero fazer parte, e ele começa a mandar. Então existe controvérsia de pessoas que são donos e querem mandar. É muito legal essa ideia, porque vai mostrando, aqui mostra detalhes dessa ideia, tanto da Tesla, quanto da Solar, quanto da PayPal, quanto da SpaceX, essas empresas que ele vai criando junto com outros donos. Mas a Tesla, justamente, é uma empresa que eu gostei de como ele colocou aqui, porque de fato é uma empresa onde ele queria, ele ainda quer, e ele faz isso de forma renovável. Ele quer acabar com o carbono do planeta, ele fala assim, o petróleo que se lasque. Ele usa um palavrão, não vou citar aqui, mas ele não quer saber das consequências financeiras globais, ele quer um carro sustentável, ele quer que o planeta seja sustentável, ele quer acabar com esse negócio de emissão de gases. Eu achei isso legal. Então, em 2017, ele torna a Tesla a empresa mais valiosa do mundo, e ele consegue fazer com que os carros sejam autônomos de combustível. E os Estados Unidos, inclusive, na época do governo dos democratas, oferece para ele para colocar postos de abastecimento elétrico no país. Eu não quero ajuda nenhuma do governo, ele não gosta de se meter com política, mas eu vou entrar nesse termo político dele. Então ele começa a criar as próprias empresas de abastecimento. Por que ele quer? Ele não quer posto de gasolina, posto de abastecimento. Ele quer que as casas se autoabasteçam com os veículos. Então ele cria uma empresa, essa é uma das polêmicas de criação, uma empresa chamada Solar City. Justamente porque essa empresa ele quer telhas inteligentes que abasteçam a sua casa e abasteçam o carro, de modo que você não dependa do sistema energético nacional. Isso foi em 2006. E aí, essa empresa hoje se tornou a segunda maior empresa de fornecimento de energia dos Estados Unidos. Então, tem empresas de carvão, empresas elétricas, empresas normais, estatais, e tem a dele. Olha que interessante o tanto que esse cara cresceu. Ainda falando da Tesla, o sonho dele foi que os carros fossem 100% autônomos de motorista, então ele criou um sistema autopilot de pilotar sozinho, e esses carros tiveram controvérsias ali, porque os donos teve um que o cara estava lendo o livro do Harry Potter enquanto dirigia, e bateu o carro. Simplesmente o carro é eficiente, mas as pistas não são. Eu sempre me perguntei isso antes de ler a obra dele, né? Por que o Tesla não vem para o Brasil? Porque as pistas do Brasil é uma desgraça. O Tesla nunca ia dirigir aqui. As pistas brasileiras não comportam. Inclusive, eles faziam os testes, eles tinham que pavimentar a pista e pintar, porque o carro ele detecta por sensores as faixas, os símbolos, as placas, e se não tiver isso, o carro não vai entender. E lá eles tiveram que fazer esse procedimento para o carro funcionar. Então ele dirige um carro e mostra o procedimento como funcionou muito bem. Mas a ideia dele é criar um táxi autônomo, e esse táxi ele não quer que esteja nem volante, nem pedal, nem nada. O táxi tem que se virar. E isso ele nunca conseguiu fazer de fato, mas ele fica prometendo ano após ano, e a gente acredita que ele vai conseguir, justamente por causa da inteligência artificial, que a gente já vai citar sobre isso. Ainda falando da Tesla, ele criou também o Cybertruck, que foi aquele carro polêmico, né, feio, em aço, mas a ideia do aço é legal porque ele consegue simplesmente enxugar todas as empresas. Ele conseguiu fazer com que a mesma tecnologia que ele usa do Cybertruck de aço, ele conseguisse botar nas espaçonaves. A SpaceX fez tanto sucesso porque os bilhões que o governo americano gastava para criar uma nave espacial, o Elon Musk conseguia gastar muito menos. Ele consegue otimizar os processos, tirar tudo que é frescura. Eu acho legal com essa parte que ele vai chamar de frescura, que a gente vai chamar no Brasil de burocracia. São termos ali, tem um sensor aqui de segurança, e o sensor está raptando, tá, mas o que está errado? Não tem nada errado, é o sensor que é ruim, então tira o sensor.
e muitas partes burocráticas você não pode tirar o sensor, você tem que ir lá e corrigir um defeito que nem tem. A gente vê isso na programação, a gente vê isso no computador, a gente vê isso no celular, a gente vê isso em tudo. E o Elon Musk conseguiu tirar esses sensores, essas coisas que atrapalhavam. É claro que alguns deles ele teve problema, porque era sensor de segurança, mas ele conseguiu atingir o objetivo limando 80% de todas as dificuldades, de tudo que ele entrou. Ele sempre foi eficiente, ele sempre foi voltado para que a coisa funcionasse pelo simples fato de funcionar, e não de ter procedimentos que atrapalhavam o funcionamento porque era para segurança. Não estou falando aqui de segurança de pessoas, era simplesmente segurança do procedimento, igual muitas vezes a nave dele explodiu. Por quê? Porque tinha um sensor que tinha que detectar alguma coisa e ele mandou tirar. Aconteceu, ele deu, opa, esse sensor já tem que ficar. Mas aí, com tentativas e erros, eles viu que de fato qual era o sensor que tinha que ficar. E dos 80% que ele tirou, realmente não era necessário estar ali. E é interessante como ele consegue fazer isso. Tanto que ele foi chamado agora, em 2024, para fazer parte do governo, justamente por esse processo que ele conseguiu em todas as empresas de enxugar e fazer com que a coisa fosse operacional, funcionasse e desse lucro com menos gasto, menos desperdício e menos burocracia. Isso é muito legal. Bom, terminando na Tesla, ele vai lançar o Optimus, que é um robô pessoal, onde ele quer que lance ali uma renda mensal universal para todas as pessoas, para elas não trabalharem mais e o robô trabalhar por elas. Olha, menina, esse negócio aí. Nós entendemos que existem várias novas ordens sendo formadas. Nessa nova ordem global, nós temos umas que elas são voltadas para os Estados Unidos, onde ele governa, nós temos outras onde vários países governam juntos, que seria o BRICS, e nós temos outras aí de várias novas, todo mundo tentando implementar uma nova ordem global, ou seja, um conglomerado que vai coordenar como o mundo vai ser, e a gente sabe que isso aí vai acontecer de fato. Agora, quem que vai liderar isso já é uma outra história. E ele entende, então, e todos esses modelos entendem, que o ser humano não vai precisar trabalhar para sempre, que ele vai ter uma renda para poder fazer o que quiser, estudar, trabalhar, fazer vídeo. E esse robô, no caso, o Elon Musk está se adiantando, onde esse robô faria o trabalho braçal, pesado e repetitivo do ser humano. É interessante, indo na contramão, que a Tesla só chegou no patamar que chegou, aonde ele entendeu que a mecanização, a otimização que ele tinha dos robôs não estava dando certo. Ele chegava na fábrica, nós queremos 5.000 carros fabricados em um mês. Como é que a gente vai fazer? Esse robô aqui está atrasando. Se ele botasse um humano no lugar do robô, era mais rápido, porque o robô não conseguia entender detalhes que o humano entendia. Então ele tirou ali quase mais de 30% das máquinas da Tesla, foi onde começou a funcionar. E ele começou a trabalhar com pessoas. Inclusive ele fez isso no Twitter, né? Ele simplesmente tirou 75% do povo, falou assim, eu quero todo mundo aqui. Porque o cara tá remoto. Remoto, o que ele produziu esse mês? Nada, rua. Vamos entrar nessa parte pessoal. Terminando aqui então essa parte da Tesla e da SolarCity. A OpenAI foi uma empresa que ele ajudou a criar em 2015, justamente porque ele queria pegar os dados do Tesla e os dados do Twitter, que viria depois, mas ele já tinha ideia de alguma empresa de comunicação, para que ele pudesse implementar no carro dele do Autopilot, justamente para pilotar sozinho o carro. Então ele precisa desses dados. Então você sabe que o Tesla, então, ele coleta dados e do Twitter ele vai coletar os seus dados, não tem como. Se o produto é de graça, o produto é você. Entenda isso. Você é o produto justamente para que ele possa ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Em 2016, então, ele funda a Neuralink, que é uma empresa onde ele vai usar a OpenAI, a inteligência artificial, para que o cérebro controle o computador. E ele tem êxito nisso com o macaco e com humanos. Aqui ele vai citar só a parte do macaco, mas a gente já viu na sociedade que ele criou com humanos também e deu certo. E os erros que vão acontecendo, eles vão corrigindo. Ele estava, uma vez, vindo de avião, trânsito lotado, e ele fica pau da vida que está perdendo tempo no trânsito, ele compra uma empresa chamada Boring Company justamente em 2016, porque ele não queria pegar um trânsito. Ele cria então uma empresa que cava túneis para que o trânsito fosse por baixo das vias do trânsito. Bem interessante. Então a ideia então é ele explicar o modelo dele de gestão, onde ele quer eliminar etapas e simplificar. Isso aí é o sobrenome do Elon Musk. Elon Musk da Silva, eliminar etapas e simplificar. É justamente o que ele quer, trabalhar sem cessar e que as coisas funcionem de forma simples. Isso é bem interessante, porque você pode aplicar isso à sua empresa. Esse livro é interessante por causa disso, porque os conhecimentos que ele fez na vida pessoal e na empresa fez com que ele chegasse onde chegou. E o que do que ele fez a gente pode implementar em nós mesmos, na nossa empresa e na nossa vida? Em 2022, então, ele compra o Twitter, é o que você queria saber, eu sei que você chegou nesse vídeo só para saber o Twitter. Comprou por 44 bilhões, e é engraçado justamente porque ele comprou a ação por 54,20. Esse 4,20 é uma analogia para maconha, isso você lembra de uma das polêmicas dele, era ele fumando maconha, e quando ele vende a X.com também foi por 4,20 a ação, justamente a analogia do maconha. Ele gosta dessas coisas, né? Hoje ele transformou a empresa no capital fechado porque ele não quer nenhum diretor mandando nas decisões que ele toma. Ele comprou o Twitter porque ele disse que o Twitter estava manipulando as informações e elegendo presidentes pelo mundo. De fato, a gente viu que o próprio Facebook também já foi julgado sobre isso. Hoje o Twitter é o 5º maior site do mundo e hoje ele que tem o domínio do mercado. Tem uma história aqui com a jornalista, inclusive,
onde ele está conversando com ela, né, ela fazendo essa pesquisa do Twitter, ela fala assim, olha, mas você está fazendo a mesma coisa que os antigos donos fizeram, você está eliminando, as pessoas são contra você. Ele, olha, a gente tenta fazer o que pode. Esse cara é ruim e dentro da minha diretriz ele cai fora. Só que no Twitter antes tinha regras claras, e agora no X não tem. A regra é o que ele mandar e acabou. Ele é o dono afinal, né? Hoje, se ele comprou por 44, hoje o Twitter vale 240. Então, se você tem dúvida que sobre o comando deste homem a empresa consegue valorizar bilhões, tá aí a resposta cabal. Inclusive, teve um momento de loucura dele aqui, de acesso de modo demônio, que ele queria mudar os servidores de lugar. E a empresa cobrou muito caro, e assim, dentro do dinheiro dele não é nada, mas ele chamou o irmão, os amigos, e falou assim, bora, vamos botar um caminhão aqui, vamos pegar um servidor. Ele começou a tirar o servidor no braço. Eu que tenho uma graduação de informática, sei que não é assim que você transporta um computador, principalmente um servidor de uma grande empresa. E ele não tá nem aí, né? Ele comprou o estoque de alicate inteiro lá da empresa, cortou os negócios, os cabos, meteu no carro, vamos embora, vamos mudar para o Funcionou? Funcionou. Deu estabilidade? Deu estabilidade. Os técnicos foram montar e falaram, esse bicho é doido, mas vamos embora. É engraçado que você vai se relacionar com ele, você vai entender que ele contrata grandes profissionais para trabalhar com ele, mas você só vai trabalhar com ele se de fato você conseguir lidar com a pressão que ele faz. Eu vou falar um pouco sobre isso lá no finalzinho, depois que a gente acabar de falar do livro. Já estamos no final. Um pouco sobre a política. Ele apoiava muito o governo Obama, o governo da Hillary Clinton, o governo da Kamala Harris, né, junto com o Biden agora. Ele apoiava os democratas, inclusive na guerra da Ucrânia ali, e Rússia, ele apoiava a Ucrânia, forneceu o sistema da Starlink para que eles tivessem internet, e houve uma polêmica ali justamente porque eles estavam usando drones na internet da Starlink e os russos não gostaram. Enfim, muitas controvérsias. E aí, do nada, o homem agora tá apoiando o Trump e foi eleito e tá lá. E tu fala assim, vai, virou o jogo assim de 180 graus. O que aconteceu com isso? Dentro de algumas polêmicas sobre isso, eu vou citar o encontro que ele teve com o Bill Gates para a gente entender um pouco sobre isso. Como é que ele mudou esse serviço dele, como é que ele conseguiu mudar essas ideias dele. Dentro do que o livro não conta, eu anotei aqui que ele não conta o caso da babá, falando que ele seria o anticristo, e a mãe afirmando que ele seria o ajudante do anticristo. Não vou entrar nesse mérito, porque eu estou falando aqui de um livro real e físico. E essa outra parte, assim, metafísica, eu vou deixar para você especular aí. Mas eu quis citar aqui esse assunto, porque se você for ler buscando esse tipo de informação, então o livro não trata sobre isso. Não trata também da Dogecoin, uma moeda que ele é altamente especulativa, onde ele fala que vai vender, o bicho sobe, ele fala que vai comprar, o bicho desce, enfim, vice-versa. Ele especula essa moeda e ganha rios de dinheiro em cima da especulação do Dogecoin. Não fala também do celular que ele criou, do Model P, e nem, como eu já citei, das armas dos Estados Unidos. Então são coisas que eu sei da vida dele, por enfim, viver na realidade dele também está, que o livro não vai contar sobre isso. Algumas polêmicas que o livro vai contar é justamente sobre a maconha, sobre o abuso sexual da mulher no avião ali, onde ele fala que vai dar um pônei para ela se ela fizer umas carícias nele. E ele fala, não, isso é mentira, eu não falei isso não. Aí ela fala, mostra o extrato bancário que ele subornou ela com 80 milhões. Aí de onde veio esse dinheiro então? Ah, foi gorjeta. Vai contar muito sobre a agenda woke, justamente ele é anti-woke por causa de a filha dele que foi trans por causa desse tipo de agenda. Ele fala que justamente o Twitter e a sociedade nesse tipo de agenda mudou a personalidade da filha dele, foi envenenada, e ele vai justamente apoiar o Jordan Peterson nessa questão da agenda woke. Esse livro do Jordan Peterson não trata muito sobre isso, mas eu já tenho agendado ele, eu vou trazer esse mês para vocês ainda, em dezembro, vou trazer os dois, logo na lapada só, porque eu estou muito doido. Ele vai ter uma barriga de aluguel ali, vai contratar uma pessoa para ter 2 filhos. Nesse livro eu falei sobre isso, inclusive sobre essa barriga de aluguel, é citada até na contracapa, aqui na parte de trás do livro, justamente porque ele tinha uma esposa, ele casou umas 3 vezes, ou mais, mas uma esposa dele justamente modelo, e ela não queria engravidar, e aí ele foi e contratou uma barriga de aluguel ali na Índia para que ele pudesse ter filhos, enfim, tá aqui, falando sobre isso. Ele vai ter amizades controversas ali com músicos que são declarados satânicos real, e o cara fala, eu sou satânico, é declarado, vi tudo. Inclusive tem uma fantasia ali, que ele se fantasiou do Campeão Demônio, né, que é de uma série de televisão, e é bem controverso essas partes quando ele vai entrar de religião. Ele era assumidamente anticristão, ele podia ser qualquer religião, mas assumidamente que se fala, Jesus Cristo perderia, você tremia todinho, sai de perto. Ele não gostava mesmo, inclusive essa mulher que teve filho com ele, era uma mulher que ela era cristã, e ela convenceu ele a estar na catedral. Ele falou, mas eu vou escolher a catedral, tem que ser uma catedral que não seja tão pura. Muito engraçado. Bom, já você tem que em 2021, ele foi o homem mais rico do mundo e se perdurou até hoje. Às vezes outro passa na frente, outro passa atrás, mas enfim, já é o terceiro ano consecutivo que ele é o homem mais rico, inclusive agora. Em 2022 ele teve um encontro com o Bill Gates, eu disse que eu falei para vocês,
E nesse encontro com o Bill Gates, alguma coisa mudou na cabeça dele, entendendo como funciona essa geopolítica. E quando ele voltou dali, ele comprou o Twitter e começou a apoiar o Trump. Ele começou dizendo que ele não tinha tanta intenção de comprar o Twitter, mas ele começou a descer o preço do Twitter, né? Aquele cara da OLX, tu vai comprar e começa a botar um monte de defeito no teu produto para dar desconto, né? Foi isso que ele fez com o Twitter. Mas afinal de contas, comprou o mesmo valor. 54,20 por ação. Quando ele começou a apoiar o Trump, ele justamente falou ali na rede social, no X, que ele não gosta desse negócio de vetar informações, de deixar, ele quer que a democracia ocorra solta, as pessoas falem o que quer, pensem o que quer. A gente sabe que não funciona também, né, tão extremo, nem tão bloqueado, nem tão liberado. Tem que ter moderação. Igual eu estou falando aqui para vocês, limando algumas palavras e deixando de falar outras, porque, enfim, existem moderadores e tem que existir moderadores para ninguém fale o que quer, o que pensa. Mas também não pode ser, né, condenado tanto assim. Enfim. E dentro dos moderadores ele libera o perfil do Trump justamente depois desse encontro com o Bill Gates. E ele não só liberou o perfil do Trump, como apoiou o Trump na sua candidatura. O Trump ganhou e deu para ele o cargo, se eu estou falando pós o livro já, deu para ele o cargo justamente no governo Trump de poder eliminar burocracias e gasto público para que o país pudesse ser grande novamente, que é o slogan do Trump. Esse livro aqui, ele para mim é um grande comparativo com o nosso Eike Batista. Todas as empresas que ele fundou, ele é diretor e ele cuida diretamente, exatamente como o Eike Batista fez. O Eike Batista chegou a ser ele o sétimo, oitavo homem mais rico do mundo e ele chegou a ser o primeiro. Qual que é a diferença entre eles? Deixa eu primeiro falar de uma coisa temporal que ainda não chegou. O Eike Batista caiu, e esse livro está aqui no canal para vocês, quando ele começou a se envolver com política, começou a apoiar o governo de esquerda, e aqui eu não faço juízo de valor, tanto faz para mim, porque para mim tudo mesmo, dois braços da mesma cabeça. E ele começou a dar dinheiro para esse governo em prol de receber, né, empresas ali, petróleo e tudo. Eu falo isso lá no vídeo. E quando o simplesmente foi preso ali no mensalão, no petrolão, ele perdeu todo o dinheiro, tudo. O governo continua no poder, mas ele perdeu as riquezas dele. E o Elon Musk agora está chegando no governo igual o Eike Batista chegou. Será que ele vai seguir os mesmos passos ou ele vai aprender com os erros do outro? De repente nem se conhece, né? Mas o que eu estou dizendo é, de repente, é a mesma ideia. Só que esse foi muito mais além. E essa ideia dele do modo demônio ali é um negócio que sempre ajudou ele no que ele precisava. Um outro ponto que eu quero observar aqui desse livro é justamente o que ele vai falar, que ele faz contratações pela atitude correta que as pessoas têm, e não pela habilidade que elas têm de aprender, porque a habilidade de aprender ele ensina, a habilidade que a pessoa tem de executar no processo ele ensina, ele quer uma pessoa que tem atitude correta. Mas essa atitude correta, eu não estou falando de moralidade, ele vai falar de habilidade no trabalho, de atitude no trabalho. Vamos lá, ele quer contratar um gerente. Esse gerente, por que ele está na empresa dele? Porque ele quer que a SpaceX chegue em Marte, ou porque esse cara quer ganhar bem para ter uma vida boa? Se esse cara quer ter uma vida boa, ele manda o cara embora. Esse cara tem que dar o sangue, a vida, a alma, para que a empresa atinja os seus objetivos. É interessante, na hora de você vai contratar alguém, qual o motivo que você está contratando essa pessoa? Porque você precisa ou porque ela precisa? Se você está contratando porque ela precisa, você está contratando errado. Você tem que contratar porque você precisa e dentro da sua necessidade essa pessoa tem que atender. Se essa pessoa vai atender a necessidade dela nesse emprego, então também não contrate. E eu agreguei esse valor agora lendo esse livro, justamente vou deixar também no short para você entender como é que funciona essa mentalidade dele de empreendedorismo. É interessante porque eu falei no livro de Maquiavel justamente essas dificuldades, essas adversidades do príncipe gerir um país. E o Elon Musk, ele segue os preceitos que estão aqui. Eu falei para vocês nesse livro, os grandes governantes de empresas e de países seguem os preceitos de Maquiavel. Ali no século XVI ele ensinou para o príncipe como é que ele faz um país forte, para sua nação ser forte e poderosa e subjugar os fracos ao seu redor. E isso parece ser vilanesco e mal, mas uma nação forte, ela vence as suas adversidades. E o Elon Musk, ele venceu todas as adversidades que Deus passou na vida dele com preceitos que eu ensinei ali. Olha que interessante. Esse modo de sobrevivência que ele liga, de trabalhar sempre no extremo, sempre no auge, sempre 100%, 120%, 200%, dando sangue, faz com que a empresa dele tenha uma alta rotatividade. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar dessa forma. Mas eu entendo que é funcional. E o livro vai falar, o Isaac vai falar aqui, e justamente muitas das vezes essa estratégia dele funcionou. Ele conseguiu tirar o osso ali dos funcionários e conseguiu que a empresa funcionasse. E quem trabalha dessa forma com ele, trabalha bem e dá certo. Isso eu me refleti. Será que eu conseguiria trabalhar com ele? Porque ele trabalha do modo não empático. De repente eu seria um bom funcionário para ele. Não porque eu não sou empático, mas eu conseguiria suprir essa falta de empatia dele na equipe. Mas depende do modo, porque tem funcionários aqui, gestores, que ele fala assim, olha, se você for bonzinho, você vai para a rua. Você tem que ser um cara sério, um cara mau, um cara funcional. Para que a empresa, mal que eu digo, não do ponto de vista da maldade, mas do ponto de vista do foco do objetivo, que é exatamente o que o Maquiavel fala aqui. Mas eu também não conseguiria trabalhar como ele.
eu conseguiria ser um funcionário dele, aguentar essa pressão, aguentar a porrada, fazer o que tem que ser feito mediante todos os sacrifícios, porque, bom, enfim, trabalhei a vida inteira, e não tinha hora para ir embora, só tinha hora para chegar enquanto o processo não acabasse, que era justamente o que ele fazia aqui, e muitas vezes sendo humilhado, igual ele faz ali na empresa, e esse humilhado não entra numa forma pejorativa, porque às vezes a gente olha assim, você está sendo humilhado, parece algo ruim, mas o cara pode falar o que quiser, se o processamento está sendo feito, tanto que ele brigava com o cara no dia seguinte ele tratava o cara como se nada tivesse acontecido, porque ele não julga a pessoa, ele julga a atitude que a pessoa faz, e isso eu nem consigo botar no short aqui, já botei todos os que tinha. Essa parte é muito legal, porque ele julga a atitude da pessoa. E isso ali dentro do Spencer Johnson, a gente vai falar sobre isso. Você sempre vai julgar o que a pessoa faz. Tá errado? Senta e conversa. Tá certo? Elogia e continua. E ele fazia isso. Ele julgava o que a pessoa fez de errado e às vezes mandava pra rua. Ele chegava, por que isso não funciona? A pessoa vinha e dava explicação. Se a explicação não fosse plausível, rua. Não funciona por causa que ele sempre sabia a parte técnica de tudo. O cara é um gênio. O cara ali dentro da física, dentro da engenharia, o cara entende tudo da empresa de todos os lugares. Por isso que ele sempre comandou diretamente. Então ele está presente direto, fazendo com que as coisas funcionem diferente. Por isso que ele conquistou tudo que ele conquistou. E o livro vai fechar com a frase aqui de chave de ouro do Isaac, perguntando, se ele não fosse esse demônio que as pessoas chamam ele nas empresas e nos negócios e na atitude com o ser humano, sem empatia, ele teria conquistado o que ele conquistou? Ele teria chegado onde ele chegou? Ele teria causado essa revolução no mundo onde que causou? No espaço, no carro, na energia elétrica, no teto da sua casa, nos túneis debaixo da terra? Tantas milhares de empresas que ele... Milhares de empresas é um exagero, né? As várias empresas que ele criou, todas as polêmicas que ele existiu. Será que se ele não fosse essa pessoa problemática, ele não teria alcançado esse sucesso? Fica uma pergunta que o autor faz justamente para aprovar o comportamento dele, e obviamente que a gente não aprova todos, mas aprova o sucesso que ele chegou onde chegou, e no momento que eu estou gravando o vídeo, não só é o mais rico do mundo, como uma das maiores empresas dele, são bilionárias, justamente essenciais para o futuro da humanidade. Esse negócio de carro sem gasolina é perfeito, o teto da casa que gera energia solar é perfeito, naves espaciais com satélites, com internet. Se acontecer algum problema com a internet do mundo, ele é o único que pode fornecer a internet. Se acontecer um problema com os carros, os combustíveis fósseis do mundo, ele é o único que pode promover os carros. Hoje tem outros carros elétricos, engraçado que no Brasil tem um monte de carro elétrico da China, mas os carros mais vendidos dentro da China são os dele. E você comprando BYD aí, comprando Raval. Bom, vou concluir a história desse livro aqui, porque se eu falar demais também não adianta. Leia, é um livro gostoso, parece grande, 95 capítulos, ou seja, 3 meses lendo um capítulo por dia você lê, e você vai empolgar, você vai acabar lendo 2, 3, é rapidinho, a leitura é rapidinha, dá pra você sentar aqui um dia, em 2 horas você lê. Aí tem que ter uma leitura dinâmica, outra plus ultra, né? Enfim, muito obrigado pela leitura de mais esse livro, é uma biografia interessante, vale a pena você acompanhar a história desse grande homem, dentro das suas particularidades, das suas idiosincrasias, mas enfim, leia. Um abraço e até a nossa próxima leitura.